Continuando com a nossa aula de eletroestética, paramos aqui explicando que o nosso organismo se comporta como um semicondutor e que a corrente contínua ou galvânica vai alterar eletricamente, né, com a passagem da corrente elétrica, física ou quimicamente, os íons que estão nos líquidos dos nossos tecidos. Então, olha lá. Isso a gente precisa prestar bastante atenção, tá? Corrente contínua, né? A aplicação no nosso corpo, né, no nosso organismo, é feita pelos eletrodos. Um eletrodo positivo, né, um polo positivo, o outro eletrodo, o polo negativo. Cada um desses polos, o positivo e o negativo, vai atrair os íons, que são as partículas que estão lá no tecido, né? Com carga inversa sua. Então, o polo positivo vai atrair íons negativos, o polo negativo vai atrair íons positivos, tá? Quando a gente aplica a corrente contínua no nosso organismo, tá? Então, quando essa corrente contínua é aplicada sobre a pele, os íons positivos, que são os cátions, e os íons negativos, que são os ânions, que estão lá dissolvidos nos líquidos do nosso corpo, vão começar a se movimentar e vão seguir a sua polaridade. Então, vamos lá. O polo positivo, polo, é chamado de ânodo. Ânodo é polo. Ele vai atrair os íons, que são as partículas negativas, que são os ânions. O polo negativo, que está ali no eletrodo, né, é chamado de cátodo. E ele vai atrair os íons, que são as partículas que estão lá em suspensão, que são os cátions, tá? Então, essa nomenclatura é importante a gente conseguir entender, bom? Então, olha lá o desenho. Então, eu tenho um polo negativo, chamado cátodo, atrai os ânions positivos, né? Então, polaridades, né, diferentes vão se atrair, né? Então, eu tenho o negativo com o positivo, então o negativo vai atrair os íons positivos. Do outro lado, eu tenho o ânodo, que é o polo positivo, que vai atrair o que? Os ânions, que são negativos. Então, isso daí é que a corrente elétrica faz nos nossos tecidos. Isso é chamado de eletrólise. Então, é a separação iônica, né? Íons positivos para um lado e íons negativos para o outro. Olha lá. A intensidade da corrente utilizada no nosso corpo, ela vai estar na ordem dos miliamperes ou dos microamperes, tá? E desta forma, não vai causar nenhum dano no nosso organismo, tá? Então, a gente tem que dividir aqueles amperes que vimos lá, né, da intensidade, em muitas vezes, né? Em muitas vezes, para que não cause nenhum desconforto, nenhuma alteração significativa no nosso organismo, tá? Então, quando o tratamento é realizado em miliamperes, a sensibilidade do paciente deve ser sempre observada. Então, eu sempre vou perguntar para o meu paciente se ele está sentindo, e o que ele deve sentir é um formigamento. Quando eu trabalho com microamperes, então o microampere é menor que o miliampere, né? É mais divididinho ainda. Então, a sensibilidade não vai ser notada. Então, as correntes em microamperagem são consideradas subsensoriais, ou seja, a sensação dessa corrente não é percebida, mas ela tem ações lá no nosso tecido, tá? Então, aqui ao lado, ó, tomem nota ali, tem 1 ampere é igual a 1000 miliamperes. E 1 miliampere é igual a 1000 microamperes. Então, os microamperes são bem menores, por isso que eles não são detectados pela nossa pele. Eles são muito parecidos com a nossa própria corrente, com a corrente endógena do nosso organismo. Quais são as técnicas de tratamento que a gente pode utilizar na estética através da corrente contínua? Então, a gente pode utilizar os efeitos polares. Então, eu vou ter
Abaixo de cada um dos eletrodos, de cada polo, eu vou ter um efeito diferente. Eu vou poder fazer a ionização através dessa corrente. Eu vou poder trabalhar com microgalvanopuntura, trabalhando com rugas e estrias. E eu vou poder também trabalhar com uma técnica que se chama desencruste. Vamos a elas, então. Quais são os efeitos polares que acontecem quando a gente aplica uma corrente ali galvânica? Então, eu peguei a corrente, né? Coloquei os eletrodos, para isso a gente vai precisar molhar os eletrodos, enfim, isso eu vou falar mais para frente para vocês, tá? Mas, a princípio, o que vai acontecer? Embaixo do polo positivo e embaixo do polo negativo. Olha quanta coisa acontece. Então, olha lá. Embaixo do polo positivo, que é o nosso ânodo, eu vou ter uma liberação de oxigênio, tá? Eu vou repelir os íons positivos, logicamente, e vou atrair os íons negativos. Isso nós já vimos lá na nossa foto, na nossa figurinha. Ele é um polo que provoca uma vasoconstrição. É um polo analgésico, auxilia a diminuição do edema, se ele desidrata tecidos, ele auxilia a diminuição de edema. Ele é pouco hiperemiante, não causa uma hiperemia muito significativa, hiperemia é vermelhidão. Ele é anti-inflamatório e ele não causa irritabilidade, inclusive ele diminui a irritabilidade do tecido. E o polo negativo? O polo negativo, por sua vez, vai liberar hidrogênio, vai repelir os íons negativos e vai atrair os íons positivos. Ele vai provocar uma vasodilatação, ele vai hidratar os tecidos, vai causar uma hiperemia significativa, vai estimular a circulação, vai provocar um abaulamento daquele tecido e vai aumentar a irritação, tá? Então, nós vamos utilizar os efeitos desses polos lá na frente. Vocês vão ver. A ionização. O que é a ionização? Ionização de ativos ou iontoforese. É a aplicação de produtos, né, de produtos ativos para dentro da nossa pele. Ela pode ser chamada também de aplicação transdérmica de ativos estimulada por corrente de baixa intensidade. Baixa intensidade porque a gente está trabalhando em miliamperes. Lembram disso? Olha lá. A utilização da corrente contínua ou polarizada vai facilitar a permeação desses ativos para a nossa pele. Só que a gente vai precisar seguir aquele raciocínio lá, né? Dos polos iguais, das cargas iguais, elas vão se repelir e as diferentes vão se atrair. Então, nós vamos utilizar o efeito da repulsão entre essas cargas. Então, quando eu vou empurrar um ativo lá para dentro do meu tecido, eu vou precisar saber qual é a polaridade dele, tá? Então, olha aqui, nós temos dois exemplos de produtos da BioAge, tá? É uma marca bem bacana para quem não conhece, entra lá no site deles, eles têm bastante produtos que são ionizáveis, né? Então, aqui eu tenho uma vitamina C com polaridade negativa e um sérum de hidratação intensiva com polaridade positiva. Como é que eu vou trabalhar com esses produtos? Quando eu for trabalhar com a vitamina C, eu vou precisar colocar o produto embaixo do eletrodo negativo. O meu produto é negativo, o eletrodo é negativo. O que vai acontecer? Vai acontecer uma repulsão. Então, esse produto vai entrar no meu tecido. Por sua vez, quando eu estiver trabalhando com a hidratação intensiva que tem polaridade positiva, eu vou precisar colocar o meu produto positivo embaixo do meu eletrodo positivo. E a repulsão vai fazer com que esse produto seja empurrado lá para dentro do tecido. Ok? Por isso que quando a gente trabalha com a corrente galvânica, a gente precisa saber qual é a polaridade dos nossos eletrodos. Olha aqui, nós temos alguns exemplos, algumas fotos de aplicação
né, da ionização de ativos. Então, a ionização pode ser realizada através de eletrodos fixos, né? Então, eu preciso envolver o meu eletrodo com um tecido, e esse tecido precisa estar sempre molhado, né? E eu vou obedecer a polaridade. Então, o meu produto, dependendo da polaridade dele, vai precisar estar abaixo, né, do eletrodo de mesma polaridade. Um dos polos vai ser o ativo, né, que vai ter o produto lá embaixo dele, e o outro vai ser o dispersivo, que vai fechar a aplicação. Então, eu sempre vou precisar dos dois polos em contato. Então, no primeiro exemplo, nós temos uma aplicação com um eletrodo de rolinho, um eletrodo móvel, não é um eletrodo fixo, é um eletrodo móvel no abdômen. E notem que a cliente, né, a paciente está segurando um bastão para fechar o circuito. Na aplicação do centro é um rolinho facial e a mesma coisa, né? A cliente está segurando o bastão. E na última é uma aplicação através de eletrodos do tipo fixos. Então, algumas informações importantes, né, com relação ao trabalho com a ionização. Os eletrodos fixos são metálicos e eles devem estar sempre revestidos com uma esponja, material similar e até algodão, a gente pode envolver esse eletrodo em algodão. Bem umedecido, ele não pode secar, tá? Ele não deve secar porque pode provocar uma queimadura no tecido, é uma corrente contínua, né? Então, nós não podemos esquecer disso. A pele deve estar sempre limpa e desengordurada, devemos remover a gordura da pele para facilitar a passagem da corrente. Não pode apresentar nenhum tipo de feridas ou lesões, então antes de fazer a aplicação a gente tem que observar bem aquele tecido, porque a corrente ela vai buscar o caminho mais fácil, e uma lesão, uma ferida, ela apresenta uma polaridade diferenciada, um acúmulo de líquido lá, e a corrente vai passar com muito mais intensidade ali na ferida. Então, não posso ter lesões na pele, ok? E nem regiões que não tenham sensibilidade, que estejam anestesiadas, porque a intensidade vai depender da sensibilidade do meu cliente, tá bom? O produto que eu vou aplicar, ele tem que ser ionizável, tá? Então, ele tem que ter ali uma polaridade e o fabricante vai me definir, né? Vai dizer essa polaridade. Se a gente pegar um produto, está escrito assim, ionizável, mas ele não traz a polaridade, a gente precisa entrar em contato com o fabricante para que ele diga para a gente qual é a polaridade daquele produto, tá? A intensidade, né, os miliamperes, ele deve obedecer à sensibilidade, como eu já falei. Ele vai provocar um formigamento, não é nada muito forte. E a dose é aproximadamente 0,15 miliamperes, miliamperes por centímetro quadrado. E não deve ultrapassar 2 miliamperes.